Olá pessoal, vamos para mais uma aula do curso sobre desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre adolescência, desenvolvimento cognitivo na adolescência e tocar sobre alguns pontos do desenvolvimento socioafetivo e do comportamento nessa fase da vida, né? De novo, a gente está usando o material do livro da Papalha, tá? Está à disposição de você, seja na biblioteca, no sistema de e-book, ou então nos capítulos avulsos que foram disponibilizados. Quem estiver acompanhando por outro livro-texto não tem problema, tá? Pode usar os capítulos do livro correspondente, que o conteúdo aqui ele vai ser bem correspondente, tá? Vai ser bem síncrono entre toda a bibliografia que a gente tem usado, tá? Então vamos falar um pouco sobre a adolescência, né? A adolescência é uma fase da vida que gera uma polêmica danada se a gente for pensar em termos de desenvolvimento. Você vai ter uma ala das pessoas que considera que a adolescência ela é uma criação cultural pura, né? No sentido que, como a gente não tem um período chamado de adolescência, né, documentado há mais tempo atrás, há 100, 120 anos atrás, o que a gente chama hoje de adolescência foi simplesmente uma construção que a gente criou, né, como uma fase transitória culturalmente definida, né? Outras pessoas vão dizer que não, né? Vão dizer que a adolescência é um processo natural, é um estágio típico do desenvolvimento. E que ele poderia ser, inclusive, observado não só na espécie humana, mas em outras espécies também, né? Então essa é uma controvérsia grande, tá? Na área de desenvolvimento. Você tem radicais para os dois lados. Se a gente fizer uma separação básica aqui, a gente pode dizer que a adolescência tem a ver com a transição em si, tá? Da fase da infância para a vida adulta, né? É até engraçado, é como se fosse quase que um salto, né? Infância, vida adulta. Aí você tem que botar alguma coisa no meio, senão a conexão fica muito distante. Historicamente a gente tinha a ideia, né, de que as crianças eram pequenos adultos, né? Isso foi uma crença difundida principalmente no continente europeu durante muito tempo, né? Você tratava a criança, vestia a criança, interagia com a criança como se ela fosse um adulto pequeno, né? Agora, a parte biológica pura da adolescência a gente chama de puberdade, tá? A puberdade ela marca o início, né, da adolescência. No momento que você tem a maturação sexual e a fertilidade, a adolescência começa. Tá? Formalmente a gente vai dizer que a partir desse ponto a pessoa se tornou um adolescente. Mais difícil de dizer quanto que a adolescência termina. Tá? Nós não temos um bom ponto de corte, ok? Para o fim da adolescência. Se você pegar culturalmente, né, aqui no Brasil e no Ocidente de forma geral, muitas vezes as pessoas consideram o período entre 18 e 21 anos, né, como a separação da adolescência para a vida adulta. Né? Tudo bem, é um corte que pode ser feito. Né? Talvez não seja o melhor, mas também provavelmente não é o pior. Né? Só que é um corte arbitrário. Por que é arbitrário? Porque se a gente está dizendo que a adolescência é a transição, ou é a passagem da infância para a vida adulta, a gente depende basicamente do que a gente está chamando de vida adulta. O início da adolescência é claro, né? Ok, teve ali a puberdade, tá certo, começou a adolescência. Mas e aí, o que é vida adulta? O que a gente considera como vida adulta? Né? Eu sou uma pessoa que nasceu na década de 80, né? Eu nasci em 1986. Naquela época, né, a concepção que a gente tinha de vida adulta e talvez os desafios que uma pessoa adulta na década de 80 tinha são diferentes das concepções, dos desafios que uma pessoa adulta hoje tem. Né? Se você pegar aqui no caso brasileiro, por exemplo, pensa em termos de bens de consumo, de bens duráveis. Né? Pensa, por exemplo, em imóvel, pensa em carro, imóvel que eu digo casa própria, essas coisas. Né? É muito mais difícil a gente ter acesso a isso hoje, se você não vem de uma família onde há uma transmissão vertical, por assim dizer, né, desses bens, do que era na década de 80, e na década de 80 era mais difícil do que era na década de 50, e a gente pode fazer um raciocínio em diferentes níveis voltando no tempo. Né? Meu ponto aqui é que provavelmente as tarefas que definem a vida adulta elas vão ser diferentes dependendo do período histórico. E se a gente diz que o final da adolescência, né, ele é basicamente o começo da vida adulta, então a gente tem que definir com mais clareza quais são as tarefas da vida adulta, né, para a gente poder, de fato, interpretar o fim da adolescência. Pensa bem, né? A gente fala, tem um pensamento mágico, né, de vez em quando nos adolescentes, a gente vai falar disso daqui a pouco. De vez em quando o adolescente está assim, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou ali ter a minha casa, ter o meu carro, ter o meu trabalho, fazer a minha faculdade. Aí se você tem 20 e poucos anos, você olha e você ri assim, né? Você fala, não é assim que a coisa funciona. A não ser que você tenha ganhado uma casa, ganhado um carro e etc. Provavelmente isso não vai funcionar desse jeito, né?
Hoje essas tarefas que classicamente são atribuídas à vida adulta, elas vão sendo colocadas progressivamente no futuro, né? Então, a aquisição de um imóvel hoje no Brasil, por exemplo, ela só consegue ser feita quando as pessoas estão em torno dos 50, 60 anos de idade, né? Se é um imóvel de valor médio, né? Se não há um suporte familiar claro nesse sentido, se não há uma condição financeira para transmitir, por exemplo, esse bem, é uma coisa que provavelmente vai ser de longuíssimo prazo, se for de longuíssimo prazo, né? A minha geração que tem entre 30 e 40 hoje em dia, muitos já desistiram de comprar imóvel, né? A gente já entendeu que é melhor pagar uma taxa de aluguel pelo resto da vida, né? Do que se comprometer com o imóvel que você vai pagar em 35, 40 anos de idade, né? Então, assim, se a gente coloca que isso é uma característica da vida adulta, a gente não pode dizer que a adolescência termina aos 18 anos, porque uma pessoa de 18 anos provavelmente não vai cumprir esse papel, tá? Então, assim, tenha em mente que o começo da adolescência é claro, mas o final da adolescência ele é muito flexível, tá? Biologicamente, a gente tem alguns marcadores, mas se a gente for considerar essa transição da infância para a fase adulta, aí o fim da adolescência definitivamente ele é um marcador cultural, ele vai depender das tarefas que a nossa sociedade coloca, tá, para a pessoa. Nas sociedades pré-industriais não tinha, tá, um nome para o período da adolescência, né? Então essa é uma criação moderna, tá? Só que essa é uma criação extremamente útil, né? Eu fico muito na dúvida, né, se realmente não existia um conceito de adolescência. Talvez a terminologia fosse diferente, mas boa parte das sociedades elas não trabalham com uma transição direta, né, da infância para a vida adulta. Você tem culturas, por exemplo, culturas mais antigas, culturas de caça e coleta, que você tem ritos de passagem, né? Então a pessoa tem que cumprir algum papel, ela tem que fazer alguma tarefa, e essa tarefa marca a saída da infância e o início da vida adulta, né? Só que a infância não é interpretada como uma coisa só. As atribuições da criança, entre aspas, por exemplo, elas vão variar dependendo do momento da infância que ela se encontra. Esses períodos mais tardios da infância, entre aspas, na nomenclatura de hoje provavelmente seria considerado adolescência, né? Sociedades de caça e coleta, por exemplo, até onde eu sei, não é exatamente minha especialidade, mas para os homens, por exemplo, o sexo masculino, você tem uma transição importante, que é quando a pessoa passa às atividades de caça. Então ela sai das atividades de coleta e entra nas atividades de caça. Historicamente, esse é um papel segregado por sexo, né? Então geralmente a caça é mais comum, né? As pessoas do sexo masculino, e a coleta é mais comum as pessoas do sexo feminino, né? Tem N explicações por isso. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada. Mas a ideia básica é que os homens são mais dispensáveis do ponto de vista biológico. Eles podem se arriscar mais nesse sentido, né? Os homens, quando morrem, não fazem tanta falta quanto as mulheres, falando no sentido de sexo biológico, tá? E numa sociedade muito diferente da nossa. Mas ali você tem uma transição, né? Então o menino não passa, ele não vira adulto quando ele começa a frequentar os grupos de caça, né? Da sua tribo e etc. Mas ele está num período de transição. Ele também não é uma criança mais, né? No momento que ele está ali, ele se tornou alguma coisa. Mas ele ainda não passou os ritos de passagem que o levariam para a vida adulta, assumir um papel ativo como adulto naquela cultura, né? Então, por mais que a gente não tenha um conceito formal de adolescência, é nítido, né, nas várias culturas, que esse é um período diferente. Esse é um período onde as atribuições, o papel social, ele vai ficando distinto, né, mesmo que a gente não coloque necessariamente esse nome. Agora, hoje em dia, né, para qualquer cultura que você for, ocidental, oriental, a não sei que você vá especificamente para uma sociedade de caça e coleta ou coisa assim, todo mundo vai entender o conceito de adolescência, né? As mudanças sociais e culturais que a gente teve nos últimos séculos, somente no século XX, ela forçou que a gente criasse um estágio intermediário, né? Os trabalhos, por exemplo, se complexificaram muito. Uma coisa é você colocar um menino de 13, 14 anos para, não sei, carregar tijolo para construir uma casa, tá? É uma profissão, né, que você pode exercer na cidade, pode exercer na vida adulta. Se o menino tiver um porte físico mínimo, ele consegue fazer isso, né? Agora, provavelmente, essa pessoa de 13, 14 anos não vai conseguir ter um cargo mais complexo, não vai, por exemplo, conseguir ser um médico, conseguir ser um psicólogo, conseguir ser um professor, né? Basicamente porque a sua mente não está madura o suficiente para esse tipo de tarefa, né? Esse período desse amadurecimento mental, né, hoje em dia, ele é o período da adolescência. Então a gente estende,
né, essa transição da infância para a vida adulta, basicamente para a gente criar, né, uma série de repertórios de comportamento, de conhecimento e adquirir uma série de perícias que vão permitir que a gente atue na sociedade contemporânea. Né? É claro, você vai ter uma outra criança prodígio, né? Tem aqueles casos, o menino de 13 anos que passou em Harvard dá aula de matemática. Existe, né? Só que a cada 100 milhões de meninos de 13 anos você tem um. Tá? Tá dizendo que a regra é, esse é um período onde a gente vai desenvolvendo competências que vão ser importantes para a vida adulta. Né? Duas coisas que são claras para a gente. Primeiro, a mudança é radical, tá? Da infância para a adolescência. Há pouco tempo atrás eu atendi uma família, né, onde a mãe me falou assim, eu não reconheço mais o meu filho. Né, o filho fez a transição da infância para a adolescência. Né? E essa é uma frase comum, não é uma frase rara. Né? A gente muda tanto nesse período que muitas vezes parece que a nossa personalidade, os nossos valores, os nossos desejos, eles saem completamente do eixo. Né? E a gente tende a ver a adolescência quase como uma fase problemática do desenvolvimento. Né? No sentido, o cérebro estava indo tão bem, aí deu um problema na adolescência e o troço ficou ruim, né? Ficou comprometido. Mas não é bem isso. Tá? A adolescência ela tem, de fato, uma série de mudanças no comportamento. Algumas envolvem o desenvolvimento de uma identidade, de uma personalidade que muitas vezes segue um certo estereótipo. Né? Os adolescentes são particularmente susceptíveis ao estímulo do grupo, à participação do grupo. E é uma fase também onde nitidamente aumenta-se os comportamentos de risco. Então, muitos comportamentos de risco que a gente vê na vida adulta, que são um problema importante na vida adulta, eles têm um início na adolescência. Né? A maioria das pessoas que se tornam, por exemplo, dependentes de álcool, dependentes de tabaco, dependentes de maconha, de cocaína, de substâncias, tá? Como um todo, quase sempre iniciam o uso na adolescência, né? E já tem um padrão abusivo de uso no período da adolescência. Né? Muitas coisas que a gente faz na adolescência, provavelmente a gente não faria em nenhuma outra fase da vida. Tá? Isso tem uma certa explicação. Tá? Daqui a pouco a gente chega ali. Mas a ideia é que o período da adolescência ele é nitidamente diferente da infância, né? E é nitidamente diferente da vida adulta. Na cultura de hoje, na sociedade mais contemporânea, é muito claro, tá? Essa distinção. Em sociedades mais simples, né, talvez a distinção seja um pouco mais tênue, mas ainda assim ela existia. Tá? Tenham isso em mente. Se a gente for pegar o cérebro, tá, do adolescente, vocês vão pensar mais ou menos o seguinte. Na infância, a gente tem aquela expansão muito rápida, né, do cérebro. A gente comentou na última aula aqui de desenvolvimento. O cérebro do adolescente ele passa, né, por uma série de processos que o torna muito sofisticado, que o torna um cérebro bastante maduro, muito próximo do que a gente vai ver na vida adulta. Se a gente excluir os circuitos pré-frontais do cérebro, esses vão ter um desenvolvimento ainda que vai até por volta dos 20 e poucos anos de idade. Então, se a gente excluir esses circuitos, boa parte do cérebro já está muito próximo do que a gente esperaria na vida adulta. Tá? Até a meia-idade, mais ou menos, vai estar bem parecido com o que a gente observaria no cérebro do adolescente. Né? E aqui a gente tem dois cursos de desenvolvimento psicológico que acompanham o desenvolvimento cerebral, e principalmente dessas regiões frontais. Tá? O primeiro deles, a gente pode dizer que se desenvolve uma rede de natureza socioafetiva, ou de socioemocional, tá? No cérebro do sujeito. Essa é uma rede que permitiria que o adolescente reconheça melhor as próprias emoções, expresse de forma muito mais variada e muitas vezes de forma intensa, né, seus estados emocionais. E é uma rede cerebral que facilita ou, digamos assim, favorece, né, uma busca por um contato social mais intenso, fora do ambiente familiar. Isso aqui é uma distinção importante. Né? É como se o seu cérebro te colocasse para interagir com outras pessoas, para conhecer outras pessoas, para fazer amizades, para participar de grupos, para participar de... na minha época a gente falava panelinhas, né? Não sei se ainda é o termo utilizado, mas grupinhos assim mais homogêneos. Seu cérebro está te levando para isso. Tá? E faz sentido quando a gente pensa no papel da adolescência do ponto de vista evolutivo. E, em paralelo, a gente tem o desenvolvimento das redes de controle cognitivo. Né? Controle cognitivo aqui são as redes que permitem que você pense sobre o que você está fazendo, pense sobre o que você está
pensando, ou seja, monitore seus processos mentais com maior clareza, e permite que você iniba respostas, que você não haja de forma impulsiva, né? Essa última rede, quando ela está relacionada com aspectos mais frios, né, aprendizagem, raciocínio e coisa assim, ela se desenvolve muito bem na adolescência, né? Os adolescentes eles ficam realmente muito espertos, né? Adolescente de 14 anos resolve fórmula de Bhaskara, né? Isso é chique, isso é um troço sofisticado, né? Não é uma coisa que a criança provavelmente faria. Agora, o controle do comportamento e o controle socioemocional, ele não amadurece na mesma velocidade, né? Os adolescentes não são muito bons de autorregulação. São melhores que as crianças, assim, sem dúvida, né? Mas muitas vezes você vai ter uma maturidade cognitiva que é muito parecida com o que você veria no adulto e uma maturidade afetiva, né, que é muito distinta do que você veria de uma pessoa 10 anos mais velha, por exemplo. A gente pegar a vida adulta jovem, onde provavelmente vocês aí que estão me assistindo têm essa idade, pegar ali entre os 18 e os 25 anos, né? O comportamento já é bem diferente de um adolescente um pouco mais novo, né? 13, 14, 15, 16 anos. Né? Então há uma certa assincronia, tá? Entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento socioafetivo nessa idade. Os dois estão melhorando, tá? Só que eles melhoram em taxas um pouco diferentes. Né? No sentido que nem sempre a maturidade afetiva ela acompanha a maturidade cognitiva. Tá? Há um desenvolvimento muito grande dos lobos frontais no período da adolescência e esse é um dos possíveis marcadores de término, tá, da adolescência. O lobo frontal ele vai se desenvolver bastante até por volta dos 22, 23 anos de idade. Tá? A partir desse ponto você praticamente não vê uma mudança muito clara, né, no desenvolvimento do lobo frontal. Se a gente for considerar biologicamente e associar a adolescência como um período que você desenvolve o controle, que você desenvolve uma autonomia em termos de comportamento, em termos emocionais, esse seria o término da adolescência, tá? Depois dos 20 anos de idade. Tá? E nesse período, à medida que o lobo frontal ele se desenvolve, a gente vai tendo uma evolução espetacular das habilidades cognitivas. Então a gente fica muito mais inteligente, a gente consegue controlar muito melhor os nossos processos mentais, a nossa linguagem se sofistica muito mais. Tudo isso atrelado ao desenvolvimento dos lobos frontais e um processo acentuado de mielinização. Então, não só o seu cérebro está maturando algumas áreas que são importantes para isso, né, como a mielinização otimiza o funcionamento dessas regiões cerebrais. Tá? Lembrando, né, que isso favorece muito o desenvolvimento cognitivo, mas não apresenta a mesma rapidez para o desenvolvimento socioemocional, o desenvolvimento socioafetivo. Né? E se a gente voltar para a teoria do Piaget, né, que tem sido o que a gente usou até o momento para organizar, né, o estudo do desenvolvimento. Perdão. Os 3 estágios do Piaget que a gente discutiu até agora, eles funcionam muito bem, tá, para explicar o desenvolvimento. Você vai ter um ponto ou outro ali dentro que não faz muito sentido. Tá? Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que não é exatamente como foi proposto na época. Mas de forma geral os estágios funcionam bem. Tá? Só que aqui a gente tem um fenômeno interessante. O último estágio de desenvolvimento do Jean Piaget, né, que é o operatório formal, a gente tem, ou operacional formal, tá? Pode ser também. A gente tem um viés, que tudo indica cultural, bastante importante. Nem todo mundo, né, chega nesse estágio de desenvolvimento cognitivo. Tá? O que marca esse desenvolvimento, principalmente, é você ter pensamento abstrato, flexibilidade para manipular mentalmente informações, boa capacidade de tomar decisões, tá? E uma capacidade razoável de regular o próprio comportamento. Né? Não é todo mundo que adquire essas habilidades na adolescência ou que efetivamente chega nesse nível de desenvolvimento humano. Muitas pessoas, principalmente em culturas que você tem uma baixa escolarização formal, um baixo suporte social, baixo suporte parental, né? Muitas culturas não chegam nesse nível de desenvolvimento. Tá? É nítido, por exemplo, eu trabalhei muitos anos da minha vida com idosos de baixíssima escolaridade. Né? Eu fui psicólogo hospitalar, trabalhando com neuropsicologia, né? Então setor de avaliação de demência, né? Do Hospital Público aqui de Belo Horizonte. A minha clientela, né, eram pacientes idosos, geralmente a média de idade por volta de 75, 80 anos, tá? Alguma coisa entre esses dois. E a média de escolarização formal
em torno de 3 anos. Tá? Isso quer dizer que a maioria dos meus pacientes tinha até a terceira série do ensino fundamental. A maioria era o que a gente poderia chamar de analfabeto funcional. Né? Então, consegue escrever o nome, consegue assinar um documento, coisa assim, mas não consegue interpretar um texto pequeno, uma notícia de jornal, ou compreender o texto que está assinando, por exemplo. Tá? Não estou falando isso de forma preconceituosa ou coisa assim. Tá? Estou dizendo que é a realidade dos pacientes que eu atendia. Para essa faixa etária, tinha alguns testes cognitivos que a gente fazia que eram extremamente difíceis. Né? Os idosos sistematicamente erravam esses testes cognitivos. Mas eram pessoas inteligentes, eram pessoas sábias, eram pessoas que adquiriram muita experiência na sua vida, eram pessoas que tiveram desenvolvimento nas suas relações pessoais, no seu casamento, na sua vida profissional e por aí vai. Né? Mas algumas tarefas abstratas eram muito difíceis. E eram tarefas simples. Né? Pensa, por exemplo, quando a gente pergunta assim, qual é a semelhança entre casaco e camisa? Se você for dizer a semelhança desses dois objetos, provavelmente você vai dizer uma categoria, ou você vai dizer alguma coisa, né, que agrupa, né, esses dois objetos específicos, que agrupa esses dois itens. A resposta típica, né, para uma pessoa com uma boa escolarização, com ensino médio, por exemplo, é você dizer que eles são roupas, que eles são peças de vestuário, alguma coisa assim. Né? É um nível abstrato de raciocínio. Você está pegando dois itens isolados e categorizando em uma categoria maior, uma categoria abstrata. Tá? Um conceito que a gente chama de roupas, e ali dentro você teria vários membros diferentes. Meus idosos, por exemplo, eles falavam geralmente: os dois têm manga, os dois são de vestir, né? Os dois têm botão, né? Aí, se for, um tem zíper e o outro tem botão. Eles tinham uma dificuldade enorme com esse tipo de tarefa. Tá? E não é inédito esse tipo de coisa. Né? O Lev Vygotsky, quando ele trabalhou com Alexander Luria, né, na Rússia, eles fizeram um estudo sobre desenvolvimento cognitivo em agricultores com uma baixíssima escolarização formal. E eles já observavam esse fenômeno, né, em meados do século passado. Sem uma escolarização formal, esse tipo de pensamento abstrato ele não se desenvolve muito bem. Tá? E para o Piaget, né, praticamente todo mundo tinha esse estágio de desenvolvimento cognitivo, mas faz sentido. Você está falando de um psicólogo que trabalhou e desenvolveu a sua teoria, né, na Europa, na Suíça, mais especificamente. E lá você já tem, desde muito tempo, um acesso a uma educação de qualidade bastante universal. Então, quase todo mundo ia chegar, de fato, nesse nível de desenvolvimento. Agora, no resto do mundo, não é exatamente a realidade que a gente encontra hoje em dia. Né? Pior que isso, a gente tem um fenômeno em vários países, e o Brasil, infelizmente, é um exemplo disso, que parece que a gente tem atrelado menos desenvolvimento cognitivo nos anos de escolarização formal que a gente tem. E eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas passam hoje em dia muito mais tempo na escola do que eles passavam antigamente, né? Mas cognitivamente você não tem um desenvolvimento tão correlacionado, sabe, com o desempenho escolar. Então, você tem pessoas, por exemplo, que fizeram a quarta série na década de 60 do século passado. Muitas vezes a capacidade de leitura, de escrita e de matemática dessas pessoas é melhor do que o aluno de quarta série hoje. É melhor do que o aluno de quinta, sexta, sétima série hoje. Né? É estranho, porque a gente está passando mais tempo na escola, a gente desenvolveu muito mais conhecimento sobre pedagogia, e a gente provavelmente enfatiza muito mais o desenvolvimento escolar hoje do que naquela época. Né? Só que, por questões provavelmente pedagógicas, né, e pelo funcionamento do sistema educacional, principalmente do sistema educacional público, né, aqui no Brasil, a gente não tem atrelado o mesmo grau de desenvolvimento cognitivo nos anos escolares. Né? Tem um dado que me chateou muito, foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz quando eu virei professor, né, oficialmente. Numa amostra de universitários, a gente achou que numa amostra de adultos, a gente achou, adultos jovens, que condição socioeconômica estava mais atrelada ao desempenho cognitivo do que escolarização formal. Que é uma coisa péssima. Né? Porque quer dizer que as pessoas estão frequentando escola, ok, né? Que seria um motor aí do desenvolvimento cognitivo. Mas a condição socioeconômica, e condição socioeconômica no Brasil geralmente é uma variável herdada, tá? Herdada no sentido que a fluidez socioeconômica ela é relativamente baixa. Então, se você nasceu numa família muito endinheirada, provavelmente você vai ter uma vida adulta mais confortável. Se você nasceu numa família com uma privação financeira, é mais difícil você ascender, tá? Socialmente nesse contexto.
Então, esse background socioeconômico ele passa a pesar mais para o desenvolvimento cognitivo do que o background educacional, né? Que teoricamente é uma ferramenta que a gente tem de desenvolvimento social, né? De equalização desse contexto. Equalização é a palavra forte, mas de redução de desigualdade, tá? Nesse contexto. Então foi um achado que me chateou muito, né? Quando eu vi, e eram tarefas que não eu não esperaria que isso acontecesse, sabe? Assim, algumas tarefas, inclusive que envolviam desempenho escolar e coisa do tipo. Né? Então a gente tem problemas pedagógicos importantes, tá? E numa situação, num contexto que você tem esses problemas pedagógicos importantes, esse último estágio do Piaget ele não necessariamente se desenvolve, tá? Então, assim, talvez a bola fora do Piaget nesse sentido. Certo? O estágio está correto, ele só não é universal humano. Né? Ele é atrelado para pessoas que se desenvolveram num certo contexto. O raciocínio da pessoa fica muito mais sofisticado. Tá? A gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, mas o adolescente ele efetivamente consegue pensar como cientista. Né? Eu brinquei nas aulas anteriores, né, que as crianças não são os melhores cientistas do mundo. Né? Não são, de fato. Tá? Os adolescentes já são melhores nisso. Né? Eles já conseguem, por exemplo, fazer uma pergunta clara, testar hipóteses para isso, comparar explicações concorrentes no sentido da sua plausibilidade. Né? Então aqui a gente tem um desenvolvimento cognitivo realmente muito mais sofisticado. Né? Tanto que o conhecimento que a gente trabalha na adolescência é um conhecimento escolar, por exemplo, ele usa desses atributos cognitivos mais sofisticados. A aritmética, por exemplo, que é uma matemática concreta, uma matemática das quantidades, por assim dizer, ela se torna álgebra. Né? Então a gente começa a trabalhar, né, com raciocínio matemático de forma abstrata, né, sem os números, mas com símbolos que representam uma quantidade muitas vezes desconhecida. Né? Os textos que a gente lê ficam radicalmente diferentes, as histórias são muito mais complexas, os enredos são muito mais densos, as ciências são muito mais complexas, né? A história, a geografia, tudo isso se sofistica. No sentido em que, como o desenvolvimento cognitivo está melhorando muito, a gente pode trabalhar com conteúdos muito mais sofisticados nesse sentido. Né? Se a gente for para fora da escola, o fenômeno é o mesmo. Né? A gente pega um hobby aí, videogame. Tá? Os adolescentes são jogadores muito melhores, né, do que as crianças, né, sistematicamente. Se você vai para a parte mais hardcore dos videogames, né, os campeonatos, as competições e coisas assim, boa parte dos competidores são adolescentes, começaram na adolescência. Você está num auge ali de desenvolvimento cognitivo, um auge não, você está numa fase de grande desenvolvimento cognitivo que permite que você faça coisas incríveis, tá? O que isso é uma coisa muito, muito sofisticada, tá? Outra coisa que acontece na adolescência, e isso aqui certamente vocês vão se identificar, tá? É comum que o comportamento do adolescente, cognitivamente, ele seja muito sofisticado, tá? Mas do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, do ponto de vista relacional, o adolescente dá umas mancadas que a gente não esperaria, tá? Para esse nível de desenvolvimento cognitivo. Aí vem aquilo que eu falei agora há pouco. O desenvolvimento socioafetivo, ele não acompanha perfeitamente o desempenho cognitivo. Né? Então, os adolescentes eles tendem a ser muito mais propensos, né? A discutir, a debater, mesmo num contexto inútil, inadequado, coisa do tipo. Tá? Eles têm um idealismo assim, e uma crítica excessiva com as coisas, mas você vê que é um idealismo muito irreal, né? São coisas muitas vezes pouco factíveis, né? E uma crítica pela crítica, uma crítica muitas vezes pela contestação, né? Sem um lastro, por assim dizer, né? Para colocar isso. Mostra muita indecisão em muitos contextos, principalmente quando a decisão envolve coisas mais de longo prazo, né, coisas mais importantes, ou então a indecisão está muito atrelada a decisões relacionais, afetivas e coisas assim. Né? É um termo forte, mas os adolescentes são meio hipócritas, né? Então é aquela coisa... Tem um psicólogo que se chama Jordan Peterson, que ele tem uma frase muito boa, pelo menos eu acho que é dele a frase, né? Que ele fala assim, o sujeito quer salvar o mundo, né? O sujeito quer mudar a humanidade, o sujeito quer salvar o ambiente, o sujeito quer resgatar os pandas lá da China. Estou parafraseando, né? Mas ele não arruma o quarto, né? Ele não guarda a roupa. Não... Então aquela coisa é meio hipócrita, porque você tem uma coisa muito idealista,
Mas na prática é uma coisa muito pouco operacional, um pensamento quase que mágico, tá? Por assim dizer. Né? E é comum nessa fase, né, que o adolescente ele se torne muito mais explorador, tá, do seu ambiente. Ele fica mais egocêntrico, ele fica mais voltado para dentro, mais individualista nesse caso, principalmente em relação à família. Né? O grupo social é mais heterogêneo, mas a família ele fica muito individualista. E muitas vezes ele cria uma narrativa, né, quase que fantástica para o seu desenvolvimento. É o que o David Elkind, acho que é David Elkind, se eu não me engano o nome, ele falava assim, que é como se o adolescente fosse protagonista de uma história, de uma narrativa quase que épica. Né? Então ele cria uma história pessoal, geralmente muito sofisticada, geralmente muito épica. Tá? Quando na realidade não é exatamente assim. Né? Na adolescência há um certo exagero das vivências emocionais, do aprendizado e coisa do tipo. Né? E faz sentido a gente pensar nisso. Tá? Deixa eu usar esse slide aqui para trazer um conceito. Qual que é o papel da adolescência? Tá? Se a gente for pensar assim evolutivamente, darwinianamente. A adolescência é um período de transição. Né? Se a gente voltar para o período que a gente se desenvolveu, em geral, a fase onde você já está maduro o suficiente, em termos de desenvolvimento físico e mental, para começar a tomar decisões sozinhos, caminhar com as próprias pernas e efetivamente procurar sua turma, tá? Formar o seu bando, formar o seu grupo, coisas assim. Então, o adolescente ele precisa ter uma certa motivação para se arriscar, para se aventurar, para buscar as coisas fora daquela zona de conforto, que é a zona familiar. Né? No momento que ele vai formar uma identidade que é própria, no momento que ele vai formar a própria personalidade, que ele vai se descobrir enquanto sujeito, tá? Ele precisa ter essa força, né, para explorar o mundo, para buscar coisas diferentes. E aí acontece uma coisa interessante. Né? Na adolescência, o nosso sistema de medo, tá? O nosso sistema que freia o comportamento, que inibe o comportamento, ele se torna menos ativo. Tá? E o sistema que ativa o comportamento, que deixa a gente um pouco mais impulsivo, que coloca a gente mais para fora, que leva a gente a explorar coisas diferentes, ele fica um pouco mais ativo. Tá? Isso não é um problema. Tá? A gente tende a ver isso como uma coisa ruim. Não é exatamente isso. Esse é o momento que efetivamente esse processo tem que acontecer. Se esse processo não acontece, né, o adolescente não faz a transição para a fase adulta. Ele não desenvolve uma identidade de si, ele não se desenvolve, né, o seu padrão de valores, ele não se desenvolve, por exemplo, um pertencimento de grupo, né, uma consciência de grupo. Então você tem que ter algo que move o adolescente para fora. Né? E biologicamente a gente tem um impulso nesse sentido. Se a gente pegar as conexões do córtex pré-frontal, né, com o sistema da amígdala e o sistema de recompensa, então sistemas de medo, né, assim, de inibição comportamental e sistemas de ativação comportamental, há todo um desbalanço, tá certo? Nesse contexto. Né? Então o córtex pré-frontal, entre aspas, ele fica mais permissivo ao funcionamento do sistema de exploração e fica mais duro com o funcionamento do sistema de inibição. Né? Então deixa o comportamento da pessoa mais externalizante, né? Mais para fora. E aí que nessa fase da adolescência é onde, em geral, a gente estabelece um grupo mais ou menos fixo de amizades, né, de relacionamentos. É onde a maioria das pessoas vai ter suas primeiras vivências afetivas e boa parte das pessoas as primeiras vivências sexuais. É uma fase que o conflito com os pais, o conflito familiar, ele aumenta muito. Né? O adolescente ele é difícil da gente lidar, basicamente porque a família em geral tem algumas prioridades, tem alguns desejos, tem alguns objetivos, e o adolescente quase sempre nada contra a corrente. Afinal, ele quer criar uma identidade própria. Né? Ele não pode simplesmente repetir um padrão familiar se ele quer ser um indivíduo único. Né? É até curioso, porque quando chega na vida adulta, aí volta a ficar igualzinho a família. Né? Aí muita coisa começa a fazer sentido. Muita coisa que você achava uma bobagem na sua adolescência vai cair nas fichas, que olha, meus pais estavam certos quanto a isso. Né? Outras questões assim dessa parte socioafetiva, elas se desenvolvem aqui no período da adolescência. Né? Estou dizendo então desse comportamento mais impulsivo, que de fato acontece. Todo o afeto, todas as emoções da adolescência, elas são vividas de forma muito intensa. Né? Pensa, por exemplo, em amor. Tá? Pensa, por exemplo, em você se apaixonar.
Amor é um negócio meio, parece meio piegas na hora que a gente fala, meio senso comum, mas amor é um objeto de estudo, tá? Da ciência como qualquer outro. Você pode estudar amor, desde que você o defina e coisa assim. Uma aluna minha, a Lohane Soares, trabalhou um bocado com isso no mestrado e no doutorado dela, né? O que a gente vê na adolescência é que quando o adolescente se apaixona, a intensidade emocional disso é enorme, né? O adolescente passa o final de semana sem encontrar lá o namorado, a namorada, parece que a vida dele está acabando. Né? Ele fala assim, nossa, nada faz sentido. Né? Nossa, eu nunca vou ver aquela pessoa de novo, nunca vou ver minha namorada de novo. O que aconteceu? Ah, a namorada viajou com a família, vai ficar 3 dias fora. Quando a gente vê isso como adulto, tá? É óbvio que assim, é um negócio exagerado, é uma coisa meio nonsense. Né? Mas no cérebro do adolescente isso faz muito sentido, porque essa vivência emocional ela é muito mais intensa. Né? Eu costumo brincar assim que se Romeu e Julieta fossem adultos e não adolescentes, se eu não me engano, Romeu e Julieta tinham 16 anos, tá, na peça. Se eles fossem adultos, a história teria sido muito diferente, né? Provavelmente ninguém teria se matado no final, tá certo? Aí falou assim, ah, o seu amor da minha vida pois é, né? Mas assim, não vai rolar de criar uma guerra aqui entre as famílias para tocar isso para frente. Cada um segue seu caminho, né? Cada um instala o Tinder aí e vai se virar de outra forma. É uma brincadeira. Ou não, né? É uma opção válida como qualquer outra se você for adulto, não adolescente. Mas o meu ponto né? Essas emoções na adolescência, elas são vividas de forma muito intensa. Né? Então o adolescente conquista alguma coisa, parece que ele escalou a montanha mais alta do mundo, a montanha mais perigosa do mundo. Né? O adolescente se frustrou com alguma coisa, parece o fim do mundo. Né? Quantas vezes a gente não tem adolescentes que a gente acompanha que, por exemplo, tiraram nota ruim na escola, tá? Então ficou abaixo da média, perdeu média, pegou recuperação, alguma coisa assim. Tem alguns adolescentes que parece que isso é o fim do mundo, né? Assim, a pessoa fica desesperada, a pessoa fala assim, nossa, o que vai ser da minha vida agora? Vai ser o que estava sendo, né? Isso não vai ter um efeito de longo prazo muito dramático, né? Da mesma forma, algumas pessoas desistem da escola na adolescência e falam, não vou seguir escola, né? Assim, quero tocar minha vida para outro lado, quero fazer uma coisa diferente, quero blá blá blá. Como se aquilo ali fosse plenamente justificado pelo estado emocional, pelo idealismo, pela coisa que o adolescente está vivendo. E chega lá na frente, quase sempre você tem um arrependimento, né? A experiência mostra, a sabedoria é clara nesse sentido, né? Não tome decisões quando você está emocionalmente muito envolvido, né? Você está emocionalmente muito ativo, tá? Outra coisa interessante aqui, eu acabei não falando isso nas aulas passadas, aqui você tem de forma bastante clara, ou fica, né, de forma mais clara, as relações entre sexo, gênero e orientação sexual. Tá? Esse é um tema meio controverso, você tem que definir direitinho cada uma das 3 coisas, senão você acaba trocando, qual é o termo? Alhos por bugalhos, tá? Ou colocando os pés pelas mãos. Tá? A definição mais tradicional, pelo menos na área de desenvolvimento, é uma definição da Associação Americana de Psicologia. Ela vai dizer que o sexo é uma variável biológica pura. Tá? O sexo tem a ver com seus cromossomos. Então você pode ser XX ou XY. Há outras combinações de cromossomos, é extremamente raro, mas pode acontecer. Você tem lá os triplo X e coisas assim. Tudo bem, tá? Isso é considerado uma mutação genética, isso é considerado, na maioria das vezes, um problema de saúde, efetivamente. Né? Mas são extremamente raros de acontecer. Então, a imensa maioria das pessoas vai nascer XX ou XY. Isso é o sexo, tá? Biológico puro. Vamos dar um salto, tá? Depois eu falo do meio. Orientação sexual é um dos desfechos, tá? Afetivos que a gente vai ter aqui em cima. Se a gente quiser simplificar, tá, a discussão de orientação sexual, eu sei que você pode ir de forma mais aprofundada que isso. Mas se a gente usar os termos heterossexual, homossexual e bissexual, você consegue representar a imensa maioria das pessoas. Tá? Então, o heterossexual ele é atraído predominantemente pelas pessoas do sexo ou gênero oposto, a gente já chega no gênero. O homossexual por pessoas do mesmo sexo ou gênero, a gente já chega no gênero. Tá? E o bissexual pelos 2 sexos ou os 2 gêneros. Tá? Isso aqui é relativamente simples da gente ver e não tem tanta controvérsia. Tá? Coisas que tem que ficar claras sobre a sexualidade nesse sentido. Ninguém é 100% heterossexual, 100% homossexual, 100% bissexual. Tá? Parece que essa variável ela tem de certa forma, ela é uma variável quantitativa.
Mesmo uma pessoa que se perceba, né, como uma pessoa estritamente heterossexual, quando exposta a conteúdo de natureza sexual homossexual, é normal se ter algum nível de excitação. Você faz estudos, por exemplo, usando a condutividade elétrica, resposta fisiológica, resposta de prazer, essas coisas. Você tem sinais. Tá? Mesmo uma pessoa assim que nunca teve interesse no relacionamento homossexual, nunca teve um desejo nesse sentido, mas quando ela é exposta a esse tipo de conteúdo, você tem uma resposta sexual, mesmo que seja baixa. Tá? Quando o conteúdo é heterossexual, a resposta tende a ser muito mais alta, muito mais intensa. Mas só para a gente não deixar as coisas muito preto no branco, porque isso tem uma certa fluidez. Tá? Agora, a orientação sexual ela já é percebida pelas pessoas na adolescência de forma bastante consistente. Né? A maioria das pessoas, né, dos não heterossexuais, quando você faz uma entrevista na vida adulta, né, você pergunta sobre o histórico, né, de desenvolvimento afetivo, você vai ver que a pessoa já tinha, né, algum tipo de atração, ou já tinha um sentimento diferente, né, por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, de forma mais precoce. Não é todo mundo que tem isso muito precoce, mas na adolescência tende a ficar mais claro. Então, as primeiras experiências afetivas, em alguns casos, as primeiras experiências sexuais, elas geralmente vão tornando mais claro para a pessoa qual que é a direção que esse desejo afetivo, esse desejo sexual está tomando. Tá? Agora vamos falar do gênero. Tá? Então, falei do sexo e falei da orientação sexual. O gênero é uma variável, entre aspas, intermediária. Tá? Intermediária não é a melhor definição, mas a gente pode pensar como uma variável que mescla um pouco dos dois elementos. A definição mais tradicional que a gente vai ter de gênero, né? O gênero é uma distinção cultural, uma distinção social. Então ele é um papel que a gente ocupa no ambiente social. Então cada cultura vai ter uma definição de gênero, masculino e feminino, por exemplo, que é um pouco diferente. Né? Então você tem atribuições que são esperadas no gênero masculino e que são esperadas no gênero feminino. Né? Algumas atribuições são estritamente culturais. Okay? Então, dependendo do lugar que você nasce, tem algumas tarefas sociais, algumas tarefas culturais que são impostas tá? À medida que você se desenvolve. O que muitas vezes é complicado. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em desenvolvimento profissional, por exemplo, uma das atribuições sociais né, para o gênero feminino até algum tempo atrás, né, era buscar profissões estritamente relacionadas com saúde, com cuidados pessoais, profissões mais simples, ficar fora das áreas de ciência, engenharia, tecnologia, coisas assim. Né? Isso é um padrão cultural, né? Não tem nada ali no cérebro feminino, no cérebro masculino que justifique esse caminho. Tá? Que justifique no sentido que torne isso uma necessidade. Tá? Efetivamente não tem. Então esse papel de gênero, né, ele vai variar muito de sociedade para sociedade. E aí entra né, a forma como você se comporta, a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você se relaciona. Né? Tudo isso vai estar envolvido tá, dentro desse papel de gênero, desse mecanismo cultural. Tem algumas questões de gênero que parecem que são, não vou dizer universais, porque a evidência não é tão concreta nesse sentido. Você tem algumas predileções, por exemplo, que a boa parte das pessoas tende a apresentar. Ou pelo menos se tiver liberdade suficiente para apresentar, vai acabar apresentando em maior ou menor medida. Você tem algumas diferenças de gênero que quase sempre estão atreladas ao sexo biológico. Né? Então, pessoas do sexo e gênero feminino, pessoas do sexo e gênero masculino, o comportamento é um pouco diferente. Né? Você não vai ver uma simetria tão grande, por exemplo, quanto estrutura física, força física, peso, altura. Essas são variáveis que são grosseiramente diferentes, são gritantemente diferentes. Na parte psicológica, as diferenças são muito mais sutis. Né? A gente vai ver diferenças de personalidade, tá? Tanto que se vocês fizerem hoje, por exemplo, um teste de personalidade, ele vai ser corrigido, né? Considerando sua idade e considerando o sexo ou gênero. Tá? Então é uma coisa padrão, porque as diferenças são bastante nítidas. Você tem algumas diferenças cognitivas. Tá? Se pegar a inteligência de homens e mulheres, no geral é bem parecido. Em amostras grandes, você pode ter uma diferença mínima né, favorável ao sexo masculino, mas é clinicamente irrelevante, não faz diferença na prática. Mas quando você quebra as habilidades intelectuais,
Você vê, por exemplo, que as mulheres têm um desenvolvimento linguístico, né, um desenvolvimento comunicacional, que em geral é bem melhor que o masculino. Tá? Isso na infância e na adolescência é nítido, né, gritante na maioria das culturas. Mas ainda assim na vida adulta permanece, né, em termos de vocabulário, capacidade de comunicação e coisas assim. As mulheres também têm uma capacidade socioafetiva melhor capacidade de reconhecer emoções, maior capacidade de empatia, de simpatia, de compaixão, né? Então uma amabilidade, por assim dizer, em termos de personalidade, tá? Um pouco maior do que o sexo masculino. Você tem algumas evidências interessantes sobre a atenção, né? Parece que as mulheres têm uma capacidade melhor de dividir a atenção, de fazer o que a gente chama de multitasking, né? Monitorar vários estímulos ao mesmo tempo, de autocontrole. Então as mulheres têm uma série de vantagens cognitivas nesse sentido. Não são vantagens muito discrepantes, mas são vantagens relativamente confiáveis, tá? Em termos de literatura. O sexo masculino tem uma vantagem, ou melhor, duas vantagens bem documentadas na literatura. Uma é para o processamento espacial mais puro, tá? Então mexer com conteúdo que não envolve nada de linguagem. Então, forma, tamanho, profundidade, movimento, pensamento tridimensional, espacial propriamente dito. Isso os homens geralmente têm uma vantagem um pouco maior. É uma das poucas diferenças cognitivas que são bem documentadas, sabe? Do ponto de vista formal, de testagem ou coisa assim, né? Mas a diferença ela é mais substancial, né? Então, o sexo masculino tende a ter melhor desempenho que o feminino nesse tipo de tarefa, né? Muito mais do que essas várias outras vantagens que a gente falou do sexo feminino. É claro que quando você soma, né, assim, vários ganhos mais discretos e um ganho mais intenso, no final das contas a média é muito parecida, tá? Você não vai ter diferenças muito significativas. A outra, e essa é um pouquinho mais controversa, é tarefas que envolvem tempo de reação básico. Tá? Então você simplesmente responder a um determinado estímulo, sem ter que pensar, sem ter que raciocinar, sem nada. Tem a ver com a velocidade, tá? de atuação. E você vê outra diferença favorável ao sexo masculino. Tá? Essa diferença via-espacial, inclusive, tem um negócio muito interessante. Parece que, em parte, ela é ligada ao sexo, em parte, ela é ligada ao gênero e orientação sexual. Tá? É um negócio meio difícil de entender, mas parece que está ligado com a secreção hormonal do organismo. Tem um estudo interessante, que se eu estou me lembrando bem dele, compara homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais. Na época do estudo não tinha ainda muito claro identidade de gênero ou coisa assim, então trabalharam com essas variáveis. E botaram um teste visoespacial puro, né? Um negócio assim muito isento de outras variáveis cognitivas, né? Nada linguístico, nada que envolve memória, coisa assim. E aí é uma tarefa que você escolhe ela para forçar uma diferença de gênero, né, em termos de desempenho. E aí foi interessante, né, que o sexo masculino tende a ir melhor que o sexo feminino, mas você vê um efeito também de orientação sexual, né? Então, os heterossexuais do sexo masculino tendem a ter o melhor desempenho, né? E as homossexuais do sexo feminino tendem a ter o pior desempenho. Como você tem uma diferença ligada à orientação sexual, né, não pode ser uma coisa básica, bastante para ser cromossômica. Provavelmente você deve ter alguma coisa ligada ao desenvolvimento hormonal, ligada à maturação do cérebro que gera, né, essa assimetria. Né? Então, assim, cognitivamente você vai ter diferenças discretas, tá? Não é nada que vai afetar, né, assim, o desfecho, né, a inteligência propriamente dita. Você pode ter perfis de habilidades que são um pouquinho distintos. Tá? Então falei de personalidade, falei de cognição. E você tem diferenças também nos interesses. Tá? Interesses é uma variável meio difícil de definir, tá? Assim, mas a gente pode entender como as coisas que as pessoas geralmente gostam de fazer, tá? Ou geralmente preferem fazer, ou direcionam seu esforço aí para fazer. Né? Parte disso definitivamente é influenciada pela cultura. Né? A cultura muitas vezes ela amplia ou restringe, né, os campos que a gente pode atuar do ponto de vista social. Né? E a cultura é sempre, pelo menos nas culturas, as macroculturas, por assim dizer, né, de grupos maiores, é sempre injusto com as mulheres. Tá? Assim, sistematicamente. Você sempre tem sociedades mais machistas, mais patriarcais, a vida dos homens é mais fácil nesse contexto, acho que não tem dúvida nesse sentido. Né?
Acho que a maioria das pessoas vai entender isso de forma clara. Não estou dizendo que ser homem é fácil, tá? Só estou dizendo que ser mulher geralmente é mais difícil, ok? Principalmente nos dias de hoje, tá? Agora, se a gente for pensar em termos de interesse, né, parece que a gente pode ter alguma especificidade de gênero, né? Quando que isso acontece? Se você tem culturas que a equidade de gênero, tá? Então, assim, igualdade de oportunidades, tá? Para os gêneros, ela é baixa, né? Em geral, você vai ter uma distribuição um pouco mais homogênea, tá? Hoje em dia, de alguns interesses, de algumas carreiras profissionais e coisas assim. Você pegar, por exemplo, a área que eu trabalho, se você pegar a ciência, né, a gente tem mais mulheres cientistas do que homens cientistas. Se a gente for em algumas áreas da ciência especificamente, você pega, por exemplo, matemática, engenharia, física, áreas historicamente muito mais povoadas por homens do que por mulheres. Tá? Em países que a equidade de gênero é baixa, então assim, você tem uma desigualdade de gênero alta, você tem muito mais mulheres buscando esse tipo de carreira. Né? Paradoxal, né? Não é o que o senso comum nos indica, né? Mas faz um certo sentido. Essas são, geral, as carreiras que você tem a melhor remuneração, que você tem maior empregabilidade, que você tem maior segurança, tá? Do ponto de vista profissional. Né? Em culturas de equidade de gênero mais baixa, né, as mulheres são muito mais vulneráveis do ponto de vista financeiro do que os homens. Né? Então é uma das injustiças, né, sociais que a gente tem aí. Pensa bem, né, um casal engravida. Tá? Quem que geralmente sai fora? Né? A mulher ou o homem? Geralmente é o homem. Né? Quem que não paga a pensão? Né? Geralmente é o homem. Né? Quem que não contribui para a coisa? Geralmente é o homem. É muito mais arriscado esse contexto para a mulher do que para o homem. Tá? Então a gente tem uma busca, né, muito mais intensa por esse tipo de carreira. Quando a equidade de gênero é baixa, no sentido que as mulheres têm que garantir uma segurança, né, nesse sentido. Agora, países onde a equidade de gênero é alta, e a equidade de gênero alta sistematicamente é relacionado com o índice de desenvolvimento humano alto, uma maturidade democrática alta, países com culturas bastante liberais, países com culturas que geralmente são menos tradicionalistas, né? São culturas um pouco mais contemporâneas. Né? Nesse tipo de país, a gente vê o fenômeno paradoxal para a direção oposta. Né? É mais comum as mulheres ocuparem, né, cargos profissionais, trabalhos profissionais é estranho, né? As atribuições profissionais historicamente associadas ao sexo feminino, ao gênero feminino. Né? Isso tem a ver com segurança social, né? São países muito mais estáveis e onde, talvez por um conforto maior, né? Assim, produzido pela sociedade, produzido pelos indivíduos, a gente possa seguir o caminho que a gente quer, né? Independente de outras circunstâncias. Então, paradoxalmente, se reforça um pouco essas estereotipias profissionais, né, de gênero, quando a equidade de gênero é muito alta nesses países. Países nórdicos são sempre os exemplos que a gente pega. Né? Mas são países, por exemplo, que há uma probabilidade maior, né, das mulheres desejarem ocupar. Tá? Desejarem, porque não é uma coisa obrigatória. Tá? E como a equidade de gênero é alta, diminui um pouco a possibilidade, ou a parcela disso explicada, tá? Por uma questão de opressão, de inequidade, coisa assim. Então, nesse tipo de sociedade, né, as pessoas são mais flexíveis ou têm mais autonomia para seguir o caminho que querem. E aí você vê algumas predileções. Né? Algumas profissões são mais tipicamente ocupadas pelas mulheres, outras são mais tipicamente ocupadas pelos homens. Mas aí vai fora da direção do senso comum. Né? Quando a gente tem culturas com equidade de gênero baixa, principalmente culturas que colocam a mulher numa posição de risco, né? Você tem um movimento muito mais intenso em direção a essas áreas, que não é exatamente o conteúdo da área em si, mas é a segurança que a área traz. Então tem a ver com empregabilidade, tem a ver com salário, tem a ver com renda e coisa assim. Não? Fico curioso para ver isso no Brasil. Né? O Brasil é uma cultura bastante machista. Né? A gente tem uma cultura bastante desigual nesse sentido. Né? Talvez se a gente conseguir melhorar a equidade de gênero, aumentar a equidade de gênero, esse fenômeno se torne um pouco mais explícito aqui. Né? Hoje em dia ele tem diminuído. Né? Eu sou da área de humanas, né? Eu formei em psicologia, ciências humanas, embora não é exatamente
percepção que eu tenho da minha área, mas você vê, por exemplo, que na psicologia é um curso que você tem muito mais mulheres do que homens. Eu tenho colegas que formaram em engenharia, né, que era o padrão oposto. Hoje em dia continua sendo assim, né? Você vai na psicologia, você tem mais mulheres do que homens. Você vai na engenharia, você tem mais homens que mulheres. Mas em 10 anos de formado, essa desproporção, né, ela ficou muito menor. Né? Hoje em dia você tem mais flexibilidade, talvez, dos homens ocupar esses cursos que tradicionalmente foram ocupados pelo sexo feminino, e muito mais flexibilidade para as mulheres ocuparem os cursos que tradicionalmente foram mais ocupados pelo sexo masculino. Tá? Esse é um tema polêmico, tá? Não quero aqui levantar nenhuma controvérsia, são os dados mais seguros que a gente tem. Tá? Deixa claro para vocês que você tem que separar as coisas. Tá? É sexo, gênero e orientação sexual. Isso nem sempre é congruente. Tá? Você pode ter uma pessoa do sexo masculino, transgênero, né, homossexual. Pode acontecer. Né? Você pode ter várias especificidades em cada um desses 3 recortes. Né? E aí faz parte da diversidade da nossa espécie. Né? Nós somos extremamente variados, né, em todos os sentidos, inclusive em termos de gênero e de orientação sexual. Tá? A pergunta que aparece muito dentro desse tema é sobre a questão do transgênero, tá? O que é ser transgênero. Esse é um ponto da literatura que é menos consistente, tá? Do que sexo e orientação sexual. É menos consistente no sentido que é algo mais recém-estudado, né? Não tem assim tantas décadas de estudo quanto a gente tem, né? Dentro de sexo e orientação sexual. E a variável gênero ela é uma variável difícil, né? Ela é uma variável complicada. Como ela depende de uma definição cultural, né? Dependendo da cultura que você não tem assim gênero masculino e gênero feminino. Você pode ter dezenas de gêneros diferentes, né? Ou de subclassificações, tá? Dos gêneros. Isso varia muito de local para local. Se você for olhar, por exemplo, do ponto de vista legal, né? Você compara Estados Unidos, Europa e Japão. Você tem definições, né, de gênero muito diferentes em cada um deles. Essa definição geral permanece, mas assim, os gêneros específicos, né, se você fosse marcar um xizinho em qual que é o seu gênero, isso varia muito de cultura para cultura. Tá? Então é uma variável que ainda não está bem detalhada, tá? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. Agora, você tem uma noção que é muito clara, isso assim, não resta muita dúvida, que são as noções de você ser cisgênero e transgênero. Cisgênero é você ter o gênero alinhado, entre aspas, com o sexo biológico. Então, eu sou do sexo masculino, né, e do gênero masculino. Ou sou do sexo feminino e do gênero feminino. Né? E o transgênero é o contrário. Eu sou do sexo masculino, mas me identifico com outro gênero que não o masculino. Tá? Simplificando, tá? Para não colocar categorias excessivas, tá? Dentro de gênero. Isso a rigor não é um problema. Tá? Assim, se a gente tivesse uma sociedade talvez mais liberal, né? Uma sociedade mais progressista nesse sentido, talvez não fosse um problema tão intenso quanto é hoje. Mas no contexto que a gente vive, né, você ser transgênero é um fator de risco enorme para tudo que vocês imaginarem. Tá? Para pior saúde física, para pior saúde mental, para pior empregabilidade, para maior discriminação, isso é muito mais provável que você seja vítima de preconceito, vítima de agressão, vítima de exclusão social, vítima de desigualdades. Extremamente complicado, é uma parcela da população muito vulnerável. Tá? Não porque, acredito eu, né, não porque são vulneráveis de fato, né, mas porque é uma sociedade extremamente hostil, tá, aos transgêneros. Tem uma discussão também sobre a cirurgia de, sempre embolo para falar, redesignação de gênero. Acho que eu falei certo. Tá? Anteriormente as pessoas chamavam de cirurgia de mudança de sexo, tá? Mas como a definição que a gente fez é baseada no cromossomo, não faz muito sentido. Né? Você não vai lá trocar os cromossomos da pessoa. O que é feito, né, numa redesignação de gênero é você fazer um tratamento, geralmente, uma combinação de tratamento cirúrgico e hormonal, né, para que a pessoa comece a apresentar características físicas, né, mais típicas do sexo oposto. Né? Então, você intervém cirurgicamente, por exemplo, na genitália, nos seios e coisa do tipo, né? Muitas vezes na face, no cabelo e coisa do tipo. E faz um tratamento hormonal, né, para que o corpo apresente características secundárias mais próximas do outro sexo.
Né? Geralmente você faz com os hormônios sexuais, né? Com estrogênio, testosterona e coisa do tipo. Não deveria ser uma grande controvérsia. Tá? Assim, é uma cirurgia que é bem sucedida em parte dos casos, né? Uma cirurgia, um processo, né? Que não é bem sucedido com todo mundo, mas é um procedimento hoje já bastante difundido. Aqui no Brasil, se eu não me engano, por exemplo, você pode fazer pelo Sistema Único de Saúde. Né? Obviamente não é um procedimento trivial, né? Requer um acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, todo certinho, né? Porque certamente é uma coisa agressiva, uma intervenção muito agressiva no organismo. Né? A principal polêmica dentro disso, né? Nos livros vocês vão ver, né, sobre desenvolvimento de gênero, você tem capítulos específicos sobre isso, né? Que essa identidade de gênero ela é muito difícil de você nadar contra a corrente. Né? Tem alguns casos raros, né, dos meninos nasceram, né, entre aspas, biologicamente do sexo masculino, mas foram criados como meninas, por uma questão de genitália ou coisa assim, tá? Má formação, por aí vai. É meio que nadar contra a corrente, né? Você pode criar o menino como menina. Chega numa certa idade, principalmente quando vai chegando na adolescência, que vem os hormônios sexuais, o comportamento, os interesses, as emoções começam a ficar muito mais próximos do que você esperaria para o menino do que para a menina. Né? Então essa é uma coisa assim que a gente tem que ter bastante flexibilidade. Né? As pessoas são diferentes, as pessoas vão ter isso aí dentro. Né? E imagina a sensação, né, de você ter uma identidade de gênero, né, diferente da sua aparência física, diferente do papel social que você pode ocupar, diferente da sua vida, tá? Assim, das outras dimensões da sua vida. Deve ser um negócio extremamente sofrido. Né? A gente pega as taxas de depressão, as taxas de ansiedade, etc. Na população transgênero é enorme. Né? Então não é uma coisa fácil. Né? Assim, é um negócio muito difícil. Né? E acho que a gente ainda está um pouco distante, né, de, entre aspas, normalizar isso socialmente, né, para que a gente possa ser quem a gente quiser ser. Agora, qual que é a polêmica da cirurgia? Durante algum tempo, né, isso não é mais recomendado, tá, na maioria dos países, mas durante algum tempo foi sugerido que o diagnóstico, né, não sei se diagnóstico é o melhor termo, você tem um diagnóstico de saúde mental que chama de disforia de gênero, tá, mas acho que não é exatamente isso que se aplica aqui. Mas quando você tinha uma criança, né, que se identificava com um gênero diferente do sexo biológico, então um menino que se identificava com um gênero feminino, né, houve um movimento forte, mas sem uma base científica muito clara. Tá? Você tinha base científica para a cultura da época, tá? Para a ciência da época, para esses meninos que eu falei agora há pouco, né, criados como alguém do gênero oposto, né, chegava na adolescência quase sempre revertia, né, o gênero original. Então você teria talvez uma direção mais precoce. Né? Isso já estaria formado num momento mais precoce da vida. Aí começou o movimento para você antecipar o máximo possível, né, as cirurgias de redesignação sexual ou processo de transição, né, de gênero. E a ideia é boa, tá? Se você pensar, se é um fenômeno realmente definido muito cedo, quanto mais se antecipar a transição, provavelmente menos problemas você vai ter depois. Né? Como a gente já falou anteriormente, o organismo ele é mais plástico, né, nos primeiros anos de vida. Só que o que as evidências foram mostrando pra gente? Né? Uma clareza maior quanto à identidade de gênero, ela só chega para a maioria das pessoas na adolescência. Daí eu estou abordando isso nessa aula de hoje. Né? Depois da maturação sexual, depois que surge, né, ou que vem os hormônios sexuais assim de forma intensa, que essas coisas começam a ficar mais claras, tá, na cabeça das pessoas. Então você tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual que começa a fazer muito mais sentido para você. Quando a gente pega afeto, amor, atração, essas coisas, na criança é muito complicado. Né? O Freud já dizia lá no modelo de desenvolvimento dele que o afeto, né, das crianças ele é um afeto muito indistinto. Então a criança não especifica muito bem o que é uma atração fraterna, o que é uma atração familiar, o que é uma atração afetivo-sexual, é tudo muito misturado na cabeça da criança. Na adolescência isso fica mais claro, né, para a maioria das pessoas. Qual que é a implicação disso para a transição de gênero? As cirurgias que foram feitas de forma muito precoce, antes da adolescência, elas têm uma taxa muito maior, entre aspas, de arrependimento. Tá? No final da adolescência, início da vida adulta, a pessoa ficar frustrada, por assim dizer, com o processo. Né? E tentar reverter de alguma forma. E é muito difícil, né? Porque a cirurgia é muito agressiva, é um tratamento hormonal de longo prazo e coisa assim.
Quando a cirurgia é feita após a adolescência, né, aí os desfechos na vida adulta, né, eles são muito mais consistentes. Né? Você tem uma taxa muito menor, né, entre aspas, de arrependimento, né? E você tem, em geral, uma qualidade de vida maior, uma satisfação com a vida maior, menos problemas de saúde, melhor saúde mental. Você tem desfechos mais favoráveis. Na maioria dos países, hoje em dia, eles só abordam esse tipo de procedimento da adolescência para frente. Tá? Foi uma coisa que veio tempo, né, assim, para ensinar para a gente. Fazia sentido com as evidências da época, mas hoje os estudos prospectivos apontam numa direção diferente. Tá? Então, assim, na adolescência, sexo, gênero e orientação sexual vão estar mais ou menos claro para a maioria das pessoas. Né? E tenta entender a adolescência aqui nesse contexto como essa adolescência mais estendida, tá? Até ali por volta dos 20 e poucos anos. Aí, geralmente, todo mundo vai ter isso mais claro, tá? Do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico. Né? É claro que tem pessoas que vão descobrir, né, aí o seu gênero, sua orientação sexual depois. Tem pessoas que só reconhecem isso, só tem clareza disso no período mais avançado da vida. Né? Mas é uma minoria, né? Mais exceção do que regra. Né? Depois desse longo parênteses, tá? Mas acho que é a única oportunidade que eu tenho de abordar isso aqui no curso. A gente vai ter também aqui na adolescência, para a gente fechar, um desenvolvimento moral, tá? Que ele é bastante... Ele tem um desenvolvimento bastante irregular, tá? Nesse período. Vocês podem dar uma olhada, se tiverem interesse nessa área, nos trabalhos do Kohlberg. Tá? Kohlberg foi um psicólogo importante assim, para o desenvolvimento da psicologia social, da psicologia do desenvolvimento, que ele estudou basicamente como que a gente toma decisões morais. Né? E se a gente pega da infância até a vida adulta, a gente vai tendo um desenvolvimento moral que cada hora a gente dá conta de algumas coisas, tá? Mas não de outras. A criança, por exemplo, muito cedo, ela começa a entender a relação entre punição e obediência. Coisas que ela tem que fazer, e ela tem que fazer porque ela é obrigada, né? E ela entende que ela tem que fazer porque ela vai ser punida, ok? Depois você começa a ter uma noção de troca, né? De que a sociedade, na verdade, envolve uma troca de valores, uma troca de bens, uma troca de serviços. Então eu faço alguma coisa para ter alguma coisa em volta, né? Não, eu faço alguma coisa para evitar uma punição, eu faço alguma coisa porque tem que ser feita, né? E a partir daí você vai tendo vários estágios de desenvolvimento, onde a moral do sujeito ela vai se universalizando. Tá? Universalizando em que sentido? Você começa, né, nesse nível primeiro que ele é pré-convencional, tá? É o termo geralmente que a gente usa. Depois ela se torna o que a gente chama de convencional. Tá? Convencional é muito ligado com a aprovação social, com a percepção social de uma determinada coisa. Não são aquelas regras que socialmente a gente deveria seguir, muitas vezes intuitivas e coisas assim. Né? Então, no primeiro momento, isso aparece, né? Então é uma moralidade intuitiva. Depois a coisa vai se sofisticando, né? No sentido que você começa a ter uma consciência de natureza social, uma preocupação com o outro. Né? Então eu não faço as coisas porque intuitivamente façam sentido. Né? Mas eu penso no impacto que isso vai ter nas outras pessoas antes de tomar as minhas decisões. Né? Você manifestar simpatia e empatia nesse sentido. Né? E, idealmente, as pessoas deveriam chegar num nível de desenvolvimento moral que o Kohlberg chama de pós-convencional. Pós-convencional é a ideia de que você tem um senso comum do desenvolvimento moral, você tem uma empatia intuitiva, tá, do que seria bom para as pessoas, mas em algum momento você vai firmar isso. Né? Num primeiro momento, como um sistema de contratos ou de leis, de direitos. Você vai fazer um texto, vai fazer um acordo social, por assim dizer, né? Não uma coisa intuitiva, não uma coisa informal, uma coisa local, mas uma coisa mais global, tá? Maior, não global. Mas que as pessoas vão seguir uma série de comportamentos, ou vão ter um sistema de leis, um sistema de regras que vai ser universal, tá? Que vai se aplicar a todas as pessoas. E isso é construído, né? Geralmente parte pela vontade popular, por assim dizer, as pessoas têm uma participação, e parte pelo que a gente entende do ponto de vista de filosofia, do ponto de vista de política, do ponto de vista religioso, do ponto de vista científico, como que é desejável. Aí cada cultura vai estabelecer seus princípios constitucionais. Né?
E aí é um pouco diferente, né? Porque independente do que o meu juízo intuitivo diga, eu tenho ali uma série de regras que foram criadas para facilitar, ou pelo menos deveriam ter sido criadas para facilitar um bom convívio social. E o último nível de desenvolvimento do Kohlberg é o que ele chama de princípios éticos universais, né? Esse é um negócio bem interessante, essa ideia de a gente pensar em termos de humanidade, né, e não no sentido de povo, de cultura, de uma coisa mais local. Isso não é uma coisa antiga, não. Tá? Isso é uma coisa bastante recente. A gente começa a ter isso de forma mais sistemática depois da Primeira Guerra Mundial. Né? A gente começa a fazer alguns acordos internacionais, né, sobre o que pode, o que não pode, o que é moral, o que é imoral, o que é aceitável, o que é inaceitável. Né? Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, isso toma corpo. Isso a gente tem um documento, né, assim, formal, acordado, né, assim, ratificado por vários países diferentes, que dizem ali de princípios universais, né, que independente da cultura, independente da história, independente do contexto, esses princípios deveriam ser seguidos. Né? Não porque eles são bons para uma cultura, para um povo, ou coisa assim. Não porque eles são bons para a humanidade, eles são desejáveis para a humanidade como um todo. Né? É muito assustador a gente falar isso. Se você voltar um século e meio para trás, né, você tinha países que não consideravam todos os seres humanos humanos. Né? Você tinha países que consideravam que pessoas negras não eram seres humanos, que ameríndios, né, nativos americanos, não eram seres humanos. 150 anos atrás, tá? Não está tão distante assim em termos de tempo. Estou falando de Idade Média, né? Estou falando assim de período pós-revolução industrial, tá? É assustadora a coisa. E esse é um norte, né? Infelizmente não é efetivamente aplicado, né, por todas as culturas, mas isso é algo a ser seguido, né? Isso é algo que, do ponto de vista moral, é uma boa ideia, tá? Provavelmente, ou pelo menos na nossa cultura de hoje a gente julga como talvez a melhor ideia que a gente teve até o momento, né? Nesse sentido. E aqui é interessante, né? Porque você teria direitos, você teria princípios universais, simplesmente pelo fato de você ser um ser humano. Né? Não importa onde você nasceu, não importa se você é homem ou mulher, se você é religioso ou ateu, se você é cisgênero ou transgênero, independente, tá? Das suas particularidades. Seriam direitos que todas as pessoas deveriam ter acesso. Né? Eu vou deixar à disposição, né, para as turmas que estão fazendo as disciplinas, né, BHIPM, Psicologia Médica, Desenvolvimento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para vocês darem uma olhada. Né? E é interessante, tem nada absurdo ali dentro. Né? São coisas tão básicas quando a gente lê, que a gente fica pensando, pô, mas a gente demorou tantos milênios, né, para sistematizar isso. Mas foi, a gente demorou muitos milênios para sistematizar isso. Né? Infelizmente não foi uma coisa que surgiu assim por geração espontânea. Né? Demorou muito para isso ser criado. Mas a ideia do Kohlberg é isso. No primeiro momento, a gente começa a ter uma moral que ela é muito instrumental, é muito concreta. Né? Depois ela se torna uma moral de natureza um pouco mais intuitiva, mas que já começa a incorporar as outras pessoas. Né? E, entre aspas, o valor da outra pessoa como ser humano, a participação da outra pessoa como ser humano. E, por fim, num estágio pós-convencional, a gente teria esses princípios norteadores, né? Seja através das constituições, das leis e dos direitos, né? Ou dos acordos feitos, né, entre as pessoas, mas é uma coisa formal, uma coisa generalizável, ou então esses princípios éticos universais. Tá? Alguns outros pontos que passam pela adolescência, por exemplo, treinamento para o mercado de trabalho, essas coisas, eu vou abordar nos módulos de vida adulta. Tá? Vou encerrar essa aula por aqui. Eu agradeço a presença de todos, estou à disposição de vocês. Quem assiste aula pelo YouTube pode usar os comentários do YouTube, pode me mandar por e-mail ou pelos Moodles aí das diferentes turmas, que eu estou à disposição de vocês. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, bons estudos. Até mais.